A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meu caminho, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Lembrando que isso não quer dizer que nós não temos dificuldade no nosso dia a dia, na nossa luta, nossa labúria da vida. Louvado seja Deus, né? E a gente tem, vamos usar um provérbio, tem alguns momentos calorosos da vida, né? E se você não quiser passar por ele, só tem duas saídas. A primeira é nascer morto. Isso aí, ó, quem nasce morto não passa pelos momentos difíceis da vida, os momentos marcantes. E a segunda é morra. Se não quer padecer, morra. Uhum. E é missionário. É porque, infelizmente, todo ser humano que passa na face da terra, a vida dele é igual à onda do mar. Você já chegou a ver a onda do mar? Ela é assim, ó, ela vem até a borda e ela volta. Ela vem. Aí o que acontece? Você vê que ela vem limpinha, transparente, cristalina. É o momento, limpinha. Aí ela volta. Aí depois ela vem com todo tipo de imundícia, sujeira, tudo ela. É assim a vida do ser humano. Dá para entender isso aí? Mas ó, o ser humano, ele tem que ter consciência disso aí. Se eu e você tiver consciência disso aí, nós vamos viver muito bem. Vamos à inspiração de hoje. A inspiração de hoje se encontra no livro de Mateus 14, de 1 a 12. É o assassinato de João Batista. É a inspiração da palavra de Deus de hoje. O assassinato de João Batista. Na época de Jesus, e lá na terra onde ele mora, sempre acontecia isso. Quando alguém não gostava do que o outro estava falando, mandava matar. Principalmente as pessoas, vamos dizer assim, dos poderes financeiro acima do outro. Quem tinha, na época, lá na terra de Jesus, quem tinha condições financeiras fazia do outro seu escravo. E quem estava acima no topo, quem estava no topo acima, fazia de todos escravos. Para você ter ideia, lá na terra de Jesus, na época que João Batista foi assassinado, era assim. Você não podia falar, você não tinha direito, você não tinha voz. Tudo você era, como é que eu vou usar a expressão? Vigiado. É verdade, eu sei que existem alguns países que ainda são assim, né? As pessoas não podem ser transparentes. Graças a Deus que eu e você que estamos no Brasil, somos brasileiros, você é brasileiro e eu também. Graças a Deus. Né? Você de um estado e eu de outro. Mas graças a Deus que aqui ainda no Brasil existe a, entre aspas, ainda a força de expressão. Ainda existe você tem o direito de se expressar. Porém, existem aí certas restrições. Tem coisas que você não pode falar, que se você falar, você vai ser penalizado pela justiça brasileira, né? Vamos dar um exemplo. Se você me chamar de negro, eu posso te processar. Muito embora seja verdade, né? Muito embora seja verdade. Mas é assim, como tornou-se motivo de ofensa, né? Aí existe o processo que você não pode se chamar calúnia, né? Muito embora que eu sou negro,
Mas se você ficar me ofendendo, esse negro, esse negro, esse negro, isso aí vai dar um processo para você. E você vai pagar por esse crime, que é um crime. Né? Chamar uma mulher de coisas que não deve, né? Agir de certa maneira. Então, assim, apesar que aqui no Brasil, as penas, as cobranças, elas são mais leves. Né? Mas lá na terra de Jesus, vamos dar um exemplo. Presta atenção, presta atenção, vamos dar um exemplo. Está escrito no primeiro texto hoje, se você pegar e ler, eu vou somente repetir o que está escrito. João Batista, ele vivia em um local que tinha um rei. O nome dele era Herodes. Você escutou, né? O nome dele era Herodes. E esse camarada, ele fazia o que ele queria, lá naquela comunidade dele. Você tinha uma filha jovem, bonita, ele chegava lá e mandava buscar ela para ele. Você tinha uma mulher, ele olhava para sua mulher e mandava buscar a sua mulher para ele. Isso aconteceu lá na terra de Jesus. João, que foi aquele que foi escolhido para vir anunciar que Jesus estava chegando, João, ele tinha, vamos supor assim, ele tinha a missão de esclarecer o que é certo e o que era errado. E nessa época aconteceu esse fato. O Herodes tinha um irmão chamado Filipe. E a mulher do Filipe, né, ela, por ser mulher do irmão de Herodes, veio passar uns dias na corte dele. E o Filipe também tinha, ele era rei, como Herodes era rei, mas em outra localidade. E cá Herodes vai e se apodera da mulher do irmão dele. Isso poderia acontecer lá na terra de Jesus, se o irmão dele estivesse vivo, era lei lá na terra deles, que toda mulher viúva o rei mandava buscar e pegava ela como esposa. Lá, essa cultura. Nem era pecado, nem era errado. Você vê, Salomão teve 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, prostitutas. Você entendeu, né? E não era pecado. Mas vamos dar continuidade. Isso o que acontece? João Batista denuncia que ele não pode fazer isso, porque o homem está vivo, o homem não morreu. Ele se revolta, né? Ele se revolta, mas fica em silêncio. Só que a mulher do irmão dele, que estava em adultério com ele, não gostou. Não gostou. E planejou um ato para matá-lo, João Batista. Como aconteceu? Era o aniversário do rei, ela fez uma festa, mas já com esse sentido, a filha dela é um adolescente que dançava a dança do ventre, entrou seminua, e ele, como ele era um prostituto, ele já estava tendo um caso com a mãe, e ele era casado. Ele teve um caso com a mãe e queria ter um caso com a filha. E ele, vendo a menina dançando, ele disse: o que você pediu, eu te dou. A menina chegou para a mãe e perguntou para a mãe: o que é que eu peço? Na inocência. O que é que eu peço? A mãe: olha aí a chave. É da cabeça de João Batista. Porque ele falou a verdade. Você sabe que na sua comunidade onde você mora, se você falar a verdade, agora eu não vou falar na terra de Jesus, não, eu vou falar globalmente. Se você falar a verdade, a gente pode ser assassinado por isso, a gente pode ser morto por isso, a gente pode não ter amigo por causa disso, as pessoas não gostando nem de mim, nem de você. Faça um teste. Comece falando a verdade e não aceitando a vida daquela pessoa como ele está vivendo. Quer ver? Vou dar um exemplo. A pessoa que usa droga, começa a dizer para ele: ele não usa droga não, ele faz isso. Ele fica com raiva. O cara que vive no adultério, começa dizendo para ele, batendo: você vive no adultério, você vive no adultério, você vive no adultério, você vive no adultério. Ele fica com raiva de você. Se você chegar para ele e perguntar assim: por que você vive no adultério? Ele vai dizer para você porque ele vive no adultério. E se você continuar insistindo, ele vai ficar com raiva de você. Se você chegar para um ladrão e dizer assim: rapaz, não rouba, rapaz, ele vai ficar com raiva de você.
Eu estou somente dando pontos, exemplos para você entender. Porque às vezes tem pessoas que ele se faz de besta ou de desentendido. Ele sabe que é assim. Por esse motivo, João perdeu a cabeça. Foi degolado. Mas só que aí teve três pessoas que perderam a cabeça. Primeiro foi João Batista, perdeu e ganhou o céu. E elas duas perderam e ganharam o inferno. Por quê? Porque assim, ela que omitir, né? Vamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você começar a falar em corrupção, em escândalo, você, na hora, você vai ser criticado. Né? Eu até abro um parênteses aqui, é só abrir um parênteses, né? Demos abertura, né? A maior face da terra. Demos a abertura à maior face da terra. E você tem que ficar esperto para você não ser contribuinte da face. Tá? Vá pesquisar, vá ler, vá se informar. Você nem é cego, nem é doido, né? Você não é doente mental, tá certo? Abra seus olhos, veja aí, veja aí essas pessoas que estão sendo apresentadas, né? Para mim, na minha convicção, é tudo farinha do mesmo saco, isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou obrigado vamos usar o contexto, eu não sou obrigado a servir a eles, eu sirvo a Jesus Cristo. Mas tá bom, fechando o parênteses, vamos embora. Então, assim, hoje está nessa situação. Eu e você corre o risco, eu e você corre o risco de ser apedrejado se começar a falar a verdade. Eu tenho um canal no YouTube, eu não posso falar o que é a verdade. Eu posso apenas dar aquele brilho, dar sabe? Se falar a verdade, o canal é cortado. Mas louvado seja Deus, né? Então, que hoje, na inspiração de hoje, da palavra de Deus, a gente possa entender. Eu queria até deixar, se você quiser, eu queria deixar até um versículo para você. Se você tiver um tempinho, eu queria que você pegasse, se você fosse lá no livro de Coríntios, tá? 1 Coríntios, e você visse lá 1 Coríntios de 6 a 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Para você ver tudo isso que eu estou te falando lá. Porque essas pessoas que você vai encontrar lá, se você for denunciar eles, você vai encontrar 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Você vai encontrar isso que eu estou te falando. Os que não vão entrar no reino de Deus, que vão ficar de fora. Só que hoje você não pode falar isso no meio social, nas redes sociais. Você pode ganhar um processo. Você pode ser assassinado. Você pode ser perseguido. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Vê a conduta. Essas pessoas que agem desse jeito, o que está escrito lá, eles não vão entrar no céu. A não ser que aconteça isso. Aí você vai lá, vai pegar a sua Bíblia em Mateus 18, versículo 3. Isso aí eu vou poder falar para você. Diz assim, quem se tornar igual, quem não se converter e não se tornar uma criança, não entra no céu. 1 Coríntios, versículo 6, do 9 ao 10, diz quem não entra no céu. Quem não entra. Marcos 18, 3, diz assim, quem não se converter, diz mais assim, quem não se converter, mudar de atitude e transformar-se numa criança, esse não entra no céu. Você entendeu? Você pode ser quem você quiser. Hoje você pode estar vivendo a vida mais horrorosa que existe na face da Terra. Mas se eu e você se parar com essa atitude, mudar de vida, se você for ver a equipe que Jesus formou, olha, tinha ladrão, tinha mentiroso, tinha homossexual, tinha jogador, tinha assassino. O grupo que Jesus formou tinha pessoas do candomblé, tinha pessoas da magia negra, tinha pessoas de todo tipo de religião. O grupo que Jesus formou. Porém,
Quando essas pessoas, Jesus encontrou com ele, eles deixaram tudo para trás e começaram uma vida nova. Começaram a seguir Jesus. Então eu quero convidar você. Se você hoje, vou gravar 2 vídeos hoje, o de hoje e o de amanhã. Em nome de Jesus. Quero convidar você a você ir lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Está escrito quem não vai entrar no céu. Porém, lá no livro de Mateus 18, 3, está escrito, se eu e você renunciar a todo tipo dessa coisa que está lá em Coríntios, escrito, se eu e você renunciar e tornar-se igual uma criança, eu e você entra no céu. Eu queria convidar você para entrar no céu. Vamos entrar no céu? Vamos abandonar nossas coisas, as nossas indiferenças? Vamos abandonar assim, as nossas iniquidades? Vamos abandonar isso? Vamos. Não. Ah, mas missionário, já faz tantos anos que eu vivo assim. Esquece isso. O ano que você viveu para trás, com certeza vai ser insignificante do tempo que você vai ver para frente. Porque para trás pode ser ter sido 20, 30, 40, 30, 50, 60 anos. Você viveu uma vida de aberração. Eu te pergunto, quem é mais? É 60 anos de aberração ou a vida eterna na presença de Deus? Você entendeu? Eu vou repetir. Vamos dizer que eu tenha vivido uma vida errada há 20 anos. Aí eu abandono. Não quero mais. Puf, deixei. 20 anos de vida errada. Aí agora eu vou ganhar a vida eterna. Quem é mais? Aonde há mais prazer? Em 20 anos ou na vida eterna? Eu convido você. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, bom dia. O Senhor está bem? Alegra o meu coração em saber que o Senhor está bem. Pai amado, quero te apresentar essas pessoas que vão ouvir essa mensagem. O Senhor sabe que é o Senhor que me dá essas inspiração. E se eu fosse depender de mim, eu não sabia nem chamar meu nome. Por isso eu te louvo, Pai amado, e te bendigo pelas horas que são, porque tu me dás essa inspiração para eu falar para meus irmãos. Estou fazendo um convite, Pai amado, em teu nome a todos. A todos que se renunciar a vida para trás, errada, nós não vamos se encontrar com o Senhor e ficaremos do teu lado. Eu tenho certeza disso. E não é eternamente. E eu estou convidando a todos, viu? Porque o Senhor foi que me deu essa inspiração. Eu convidar a todos, em nome de Jesus. Tá bom? Amado, eu queria pedir, por gentileza, se o senhor não incomodar com isso, com o que eu vou pedir, eu sei que, assim, eu sou muito pidão, né? Mas eu queria te pedir que o senhor desse uma olhada na vida das pessoas que já partiram, que já morreram. E teve pessoas que morreram sem te conhecer. Teve pessoas que partiu e não teve essa oportunidade que vai ver esse vídeo, vai ver essa mensagem. Eu queria que o senhor, se for possível, a sua misericórdia acolhesse essas pessoas. Aqueles que eu conheci, o que eu não conheci, os que já partiram, os que vão partir. Eu queria te pedir essa gentileza. Não me leve a mal, Pai amado. Eu gosto, se o Senhor me desse esse presente, quando eu chegar ao teu lado, eu encontrar pessoas que, por esse pequeno diálogo que eu estou tendo contigo, ele também chegou. Por isso, Pai amado, dá esse presente, dá essa graça, Pai amado, de salvar essas pessoas que já partiram. Ele pode ter tentado suicídio, não importa. O senhor sabe por que ele tentou. O carro pode ter atropelado ele, não importa. Alguém pode ter esfaqueado, matado, tocado fogo, não importa. O senhor é o dono de tudo, da vida, da prata, do ouro, da carne, do sangue. O senhor é o dono. Então, me dá esse presente, Pai amado. O senhor acolher esses meus irmãos que já partiram. Né? Eu te peço pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e do nosso querido Padre Pio, aquele que tu escolheste para colocar em chaga nas mãos. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Muito obrigado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Amanhã tem mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.